Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Sara Eu sou o Evandro. e a gente está aqui para partilhar um pouquinho sobre a nossa experiência no caminho da fé. Se você está aqui assistindo esse vídeo, quer dizer que você tem interesse em fazer o caminho da fé, talvez. E é uma experiência incrível, isso a gente pode te garantir desde já. E o intuito desse vídeo é partilhar um pouco sobre a nossa experiência, o que a gente levou, né? Conhecemos muita gente no caminho que passou muitas dicas boas para nós. A ideia é tentar passar adiante essas informações. E se você talvez está começando a pesquisar sobre, né, o caminho da fé, ele é um caminho que leva até Aparecida e a gente anda em torno de 320 quilômetros. Isso, o Caminho da Fé tem vários ramais, mas a gente fez o ramal de Águas da Prata. Então a gente sai de Águas da Prata, caminha por volta de 10 a 12 dias, dependendo do ritmo de quem está fazendo, até Aparecida. Existem outros ramais, mas a gente não vai entrar muito nisso aqui, porque a gente acabou não fazendo eles, né? Mas tem ramais muito maiores, que geralmente o pessoal faz de bike, porque são maiores, até 400 quilômetros. Mas a gente vai falar aqui do Caminho de Águas da Prata, tá? São em média 10 a 12 dias até Aparecida, dependendo do ritmo do viajante. A gente fez esse caminho andando, então a nossa experiência foi andando e não foi com acompanhamento de alguma empresa, então a gente foi por conta. Quais são as diferenças, né? Quando você faz o caminho da fé guiado por uma empresa, então eles vão preparar tudo para você, as paradas, você tem um carro de apoio, então você tem algumas coisas assim que te facilitam no caminho, né? Por opção financeira e também por querer, eu acho que a aventura mesmo, a gente combinou, um amigo nosso já tinha feito, o Nicolas, e aí ele topou de junto e ele que meio que foi o guia nosso, então ele já tinha uma experiência legal e passou bastante informação pra gente, foi junto, né? Quando você faz com uma empresa, então, o que acontece? Você tem o carro de apoio leva a tua mochila, se chegar a acontecer alguma coisa no caminho, você pode pegar o carro de apoio para ir até a pousada, eles têm lanches que eles servem no meio do trajeto, de tanto em tantos quilômetros, então tem empresas que fazem esse serviço e você pode estar pesquisando ali no site do Caminho da Fé mesmo, tem bastante indicação. No nosso caso, a gente foi sozinho, né? Então, o que é que acontece? A gente fez um planejamento. Para nós, a gente fez em 10 dias. Hoje, vendo, eu recomendaria talvez ser em 11. Tem um dia ali que seria mais interessante a gente ter parado um pouquinho antes por questão de descansar mesmo. Então, talvez o dia teria sido mais curto, a gente descansaria mais à noite, mas no fim foi muito bacana a experiência mesmo, sendo em 10 dias. Tem outros amigos nossos que fizeram em 10 dias também. É bom do mesmo jeito, mas se você tiver essa folga de calendário de um dia a mais, talvez em 11 dias você tenha mais tempo para respirar, né? Então, o que acontece? A gente fez um planejamento de tal dia a gente vai sair de um lugar, de uma forma simples, né? Saímos de um lugar, andamos tantos quilômetros, paramos no outro. Então a gente tinha esse planejamento para fazer com que o percurso coubesse em 10 dias. E aí o que a gente fez? A logística, que muita gente tem dúvida, né? Você pega e faz esse de tal a tal cidade. O próprio site do Caminho da Fé, a gente vai deixar os links embaixo, ele tem as instruções de pousadas que tem em cada cidade. Então você analisa aonde você vai parar, e você pode telefonar e fazer uma pesquisa nas pousadas que tem naquela cidade que você vai parar e você reserva. Tem pousadas que pedem valor de entrada e tem pousadas que não. Então você pode pesquisar e ficar à vontade. A média de preço, nossa, foi do quê? Foi de 80 a 140. Isso agora em janeiro de 2025, na data que a gente foi. Você pode gastar muito mais que isso dependendo do que você está disposto. Mas uma média é isso, tá? Algumas pousadas fornecem o café da manhã e o jantar incluso, é bom você tentar isso. E algumas não. Então algumas por exemplo, R$ 130 já tem o jantar, então meio que vale a pena. Porque um jantar é em média aí R$ 30 por pessoa. Então meio que equilibra, mas essa é uma média, tá? Até 140. Tem pousadas mais caras, em algumas cidades maiores, mas nas cidades pequenas vai ser uma média de 100, 110. Uma coisa legal também de se salientar, que a gente comentou que fomos com um amigo que já fez,
Mas para quem está pesquisando, não é necessário você ir com alguém que já fez, tá? Claro que a pessoa já vai ter o know-how do negócio. Passa uma confiança muito maior também, né? Só que, por exemplo, por mais que seja trajeto rural, trajeto desconhecido, tem muita sinalização. Como já é um trajeto que passa muita gente, todo mundo que você falar no caminho, qualquer comerciante, qualquer pessoa que mora na cidade, ela sabe onde é o caminho. Então, se você, por exemplo, se perdeu ali, errou uma setinha, porque lá a gente vai mostrar depois em algumas imagens, até alguns vídeos vocês vão ver, tem umas setinhas amarelas, que eles pintam nos postes, nas paredes, sempre mostrando onde é o caminho. Então, às vezes, você pode, por descuido, perder uma seta daquela e, sei lá, passou direto. Chega e pergunta, o caminho da fé é para onde? A pessoa já vai falar, vira ali, porque é muito conhecido lá. Então, não é uma coisa assim que você está fazendo meio que sem saber onde você está indo. Então, para quem tem essa dúvida, posso fazer sozinho, sem eu nunca ter ido, ou eu e meu namorado, ou sei lá, meu amigo, pode ir, tá? Não se atenha a ir com alguém que já fez, tá? Para economizar um pouco de tempo aqui do vídeo, a gente não vai falar sobre todos as cidades que a gente parou e bem detalhado, mas a gente fez uma planilha e a gente vai deixar na descrição aqui o link, que vai ter o quê? Tem o dia que a gente caminhou e a cidade, o quilômetro entre uma cidade e a outra, a pousada que a gente ficou também. Então tem toda a lista aqui e eu vou limpar ela, porque como a gente pesquisou valor, tudo, mas na parte de baixo aqui já tem as informações da pousada, para facilitar mesmo, a gente já tem esse material separado, então fica ali e tem o mapa também do Caminho da Fé. Embaixo a gente fez daí uma parte que eu achei boa por controle financeiro nosso mesmo, né? Porque como são bastante dias, às vezes é fácil você errar a mão, né? E às vezes por alguma coisa faltar alguma questão, se você vai mais apertado ou não. Então a gente colocou por dias, então tudo que a gente ia gastando por dia, a gente ia colocando aqui e depois ele já ia somando tudo junto no valor que a gente tinha. No nosso caso, como nós moramos no Paraná, ficou mais viável pra gente ir de avião, mas fica a critério, claro, de quem está indo. Para nós, se nós fôssemos ir de ônibus, ia ser muito cansativo, porque daqui até São Paulo, de ônibus, dá mais ou menos 12 horas. Então a gente ia ficar umas 20 horas quase no ônibus e a gente ia chegar lá cansado. Então a gente foi de avião até São Paulo. Se você comprar a passagem, dependendo da localização que você tiver no Brasil, antecipado fica bem barato, às vezes até melhor do que o ônibus. E aí de São Paulo, claro, você pode ir a Campinas também, tem que sempre olhar no mapa ali onde fica melhor para você. Mas aí de São Paulo, que a gente fez, a gente saiu do aeroporto de Guarulhos, foi até a rodoviária do Tietê, e ali a gente pegou o ônibus para Água da Prata, tá? São mais ou menos, vou chutar aqui uns 100, 110 km, tá? Então ali 2, 3 horas de ônibus tá lá. Aí você já vai ter a tua pousada reservada, tudo certinho, para no outro dia de manhã você já começar a caminhada, tá? As cidades, elas são pequenas, mas vale você também cuidar para você não pegar pousadas que são muito fora do rumo, digamos assim. Então, aqui, por exemplo, a pousada que a gente ficou em Águas da Prata, ela era próxima à rodoviária. A gente andou ali umas 4 quadras no máximo. São cidades pequenas, então você não pode ir com a cabeça de quem mora, tipo, numa cidade maior, que vai ter Uber, vai ter um monte de coisa, assim, 24 horas. E agora falando um pouquinho sobre as vestimentas, né? Essa é uma parte que gera muita dúvida, porque o que acontece? Quando você vai fazer o Caminho da Fé com uma empresa junto, então você pode ter um conforto maior no peso da sua mochila. Mas quando você vai fazer por conta, você não se iluda que o que você levar você vai carregar. Então, assim, faz parte da experiência isso. No começo incomoda, não vou dizer que foi fácil montar a mochila, é uma parte bem... já começa o desafio aí, porque a gente só vai ver quanto a gente é apegado às coisas a partir do momento que a gente tem que abrir mão das coisas. E tudo que você vai querer levar para conforto seu durante o caminho é o que vai gerar desconforto, porque vai pesar na sua mochila. Então isso aí é uma coisa que você tem que ter bastante ciência e ser muito adulto, porque não adianta você se iludir. Sobre a roupa, né? O pessoal do Caminho da Fé mesmo, eles têm a página, né? Igual a gente falou, eles orientam a você levar 2 mudas de roupa. No nosso caso, a gente seguiu a orientação, depois a gente vai deixar no link da bio o site do Caminho da Fé. Então lá eles têm uma lista de orientações do que você levar. Quantas mudas de roupa, quantas meias, quantos calçados, levo chinelo, não levo, tudo tá lá.
a gente seguiu a orientação deles ao máximo, né? A gente levou 2 mudas de roupa, só que a gente levou um extra que foi para dormir. Tem gente que não leva uma para caminhar e uma para dormir, mas eu confesso que é complicado, porque você vai ter que sempre lavar roupa, e a gente vai falar depois sobre isso de lavar roupa também, que a gente pensou assim, não, a gente vai chegar no hotel, lavar roupa, tudo certo, vai secar e vambora. Mas não foi assim. isso que aconteceu, né? A gente pensou muito na questão assim de sair um pouco da zona de conforto, né? Só que a parte da roupa não é uma coisa que dá pra se iludir muito, porque você torcer a roupa, isso que a gente foi em janeiro, né? É uma época que é quente já, mas não secou. Os 2 primeiros dias a gente tentou fazer isso. E tem pousadas que disponibilizam a lavanderia e você pode usar da forma que você quiser. Mas tem pousadas que cobram. Então, assim, tinha lugar que dava para lavar e centrifugar. A gente mesmo ia lá, lavava, mas tinha lugares que a lavanderia era fechada. Então, a roupa do corpo a gente deixava lavar na máquina mesmo. E aí, roupa íntima, a gente preferiu lavar cada um a sua, porque é uma peça menor, então ela seca mais rápido, né? Até pelo fato de ser... Foi uma questão nossa mesmo, mas tem gente que não liga para isso, né? Por ser máquinas compartilhadas, a gente achou melhor a roupa íntima, cada um lavar a sua e boa. Mas o que acontece? Tem lugar até que tem secador, então é mais garantido de que no outro dia vai estar seca a sua roupa, né? É bom que no começo a gente já percebeu isso, então não chegou a ter que fazer o caminho da fé com a roupa molhada, por exemplo. Só que se sua roupa, né, tiver úmida, assim, meio molhada, não tem problema nenhum, entendeu? Pode ir tranquilo que durante, acho que os 30 primeiros minutos ela já vai secar e não precisa se preocupar. Falando um pouco da parte, eu como mulher, né? Então eu levei a mesma quantia, 2 legs, eu optei por fazer de leg, achei que ficou mais confortável, e levei 2 blusas de manga comprida com proteção UV. Uma delas eu usava para dormir, e daí levei uma calça dessas malha fria para ser tipo o meu pijama, porque não sou muito acostumada e achava que talvez podia prejudicar um pouco o meu sono a parte de dormir de leg. Então fiz essa escolha, né? Tentei procurar uma peça bem leve também. Levei 2 sutiãs e 3 calcinhas. A dica que eu tenho, que foi uma amiga minha que passou também, a Simone, é de levar a calcinha sem costura. É muito bom. É uma coisa que assim, durante o dia você não percebe, sabe? Não é uma coisa porque a gente anda muito. Então tem pontos que tipo assim... acaba incomodando no percurso, e foi uma coisa que eu achei muito interessante, e são poucas as pessoas que falam disso, né? Então fica a dica, calcinha sem costura. Tem coisas que você não percebe no dia a dia, falando sobre isso, que não te incomodam, mas lá, como o seu corpo ele vai ao extremo, você caminha, qualquer coisa te incomoda. Então, às vezes, uma costura que você não percebe, nossa, é o fim do mundo para você. Então, tem que cuidar muito isso. Questão de etiquetas e coisa assim. Claro, isso é um detalhe bobo, né? Mas é uma coisa que, quando você tá no estresse elevado lá, não que você vá ficar estressado extremamente, mas o teu corpo, ele tá sentindo tudo. Porque ele tá sendo muito exigido, né? Então você sente tudo isso. Questão de meia, né? A gente viu umas dicas do pessoal falando para fazer a caminhada com meia de compressão. E aí teve também um amigo nosso, Marquinhos, que fez com meia de compressão, recomendou para nós. Foi muito bom. Você no começo, talvez de manhã, a preparação para você começar o caminho da fé ela é um pouco demorada. A gente demorava quase meia hora, porque assim o que acontece? No primeiro dia eu quis teimar de fazer o caminho sem colocar os esparadrapos em todos os dedos do pé e nas laterais, assim, onde pega mais. Mas no segundo dia eu já mudei, né? Os meninos todos os dias colocaram, já desde o começo, eu que fui a teimosa mesmo. Micropore. Você anda muito, então acaba que você esfrega os dedos, a meia esfrega, então invista esse tempo no começo do dia, mesmo que demore um pouco mais até você sair. A meia de compressão também foi muito bom. Para nós, o pé não inchava tanto, mas o pé incha do mesmo jeito, só que parece que flui mais a circulação, né? Que nem tem o Nicolas, que foi com a gente, ele não gosta da meia de compressão. Então ele ia com uma meia, acho que é de algodão, né? Que fala... Eu no começo eu tava usando a meia de compressão. Mas depois eu, sei lá, nos últimos dias ali, eu tava usando uma meia normal, do meu dia a dia mesmo. Parece que tava me incomodando menos. Mas nessa questão do pé inchar, o pé incha muito. Tem uma dica que a gente aprendeu, que eu aprendi, né? O tamanho do tênis. Então,
por exemplo, o pessoal mais experiente, eu encontrei pessoas que já fizeram 10, 12 vezes, e aí eles estavam bem plenos lá, caminhando e tal, sem aquele monte de aparato. E eu falei, tá, mas qual que é o segredo, né? E aí uma mulher me falou assim, ó, usa o tênis um número maior. Eu sempre compro um tênis um número maior, eu não preciso amaciar ele, não preciso fazer nada. É o contrário de tudo que você ouve no Caminho da Fé, né? A gente ouviu, ó, compra o tênis 3 meses antes, amacia ele. E aí ela falou, não, compra um número maior, você não precisa amaciar nada, você vem caminhar, coloca uma meia normal e vai embora. E realmente, eu tive isso aí na prática. Eu comecei o Caminho da Fé com uma meia de compressão, uma meia por cima, pegava o tênis, amarrava, apertava bem, e aí foi machucando meu pé. Depois, no final, eu já deixava ele bem frouxo, assim, o cadarço, tipo, o pé bem mais leve, porque eu acho que por você caminhar muito, a circulação sanguínea no pé fica muito, muito alta, muito grande. E aí o teu pé incha. E aí, se ele não tem para onde ir, começa as bolhas, né? Começa a cair unha. A gente não perdeu nenhuma unha, graças a Deus. E pegando o gancho da questão do tênis, a gente tem 2 observações para fazer. A gente usou esse modelo, tanto eu quanto o Evandro, muito bom, porque assim, o Caminho da Fé ele é estrada de chão e tem muita pedra. E o fato ele ter essa sola é um modelo da Olímpicos. Tudo que a gente conseguiu de link, coisas que a gente pegou no Mercado Livre, a gente montou uma lista e deixou o link ali para vocês verem melhor e mais detalhado os produtos, né? Então são coisas que a gente realmente comprou e usou e que foram boas, né? O que a gente observou desse tênis? Ele é um modelo para caminhada, né, em estrada de chão, só que ele tem essa parte da frente aqui, que ele tem essa parte mais dura. Então o que acontece? Com a caminhada, depois de um tempo, acaba que o pé cansa de bater aqui. E o pé incha, né? E aí, como ele é assim, o pé fica assim, daí os dedos ficam se esmagando ali. E essa parte mais dura aqui, ao mesmo tempo que ela é muito boa porque te dá segurança, também é um ponto que faz machucar um pouco o dedão. Então a gente viu outros modelos que tem esse solado mais firme, mas que ele é de pano totalmente aqui. Então o que acontece? O pé não sofre tanto, né? Por ele ter essa parte dura, acaba machucando um pouco. Mas, ó, é um tênis que aguentou, ele não nos deu, digamos assim, algum prejuízo, nada. E dá para usar ainda, tranquilo, é muito resistente, que nem eu não tenho que reclamar, né? Só faríamos essa adaptação de pegar um número maior. Isso. E resolvendo, né, na questão, se você pega um número maior, você já não precisa se preocupar tanto com essa parte da ponta. Eu acho que esse tênis aqui faz mais uns 2 caminhos da frente. Faz. É um tênis muito bom. A gente pesquisou bem para comprar um tênis que realmente nos favorecesse, porque não adianta você ir com um tênis meio ruim, né? Porque é o que vai segurar o seu pé e o que você vai usar é o seu pé. Então tem que cuidar muito com essa questão do calçado. E uma observação, vá com um tênis ou de caminhada ou de corrida, mas ele tem que ser uma sola mais alta, igual a Sara falou. Lá tem muita pedra, muita coisa. Quando um tênis é mais largo assim a sola, você não sente nenhuma pedra que você está pisando. Porque você caminhar o dia todo e sentindo todas as pedras é tortura, tá? Então a dica esse tênis é muito bom, tá? Ele é para trail run, que chama, né? Corrida em trilha. Então ele é bem firme, até para manter o seu pé bem posturado. Só que tem essa questão. Então, se vocês forem pegar esse tênis aqui, a gente vai deixar o link, peguem um número maior. Quando eu comecei... Que aí resolve essa parte da ponta. Quando eu comecei, que eu percebi que o meu pé estava machucando muito porque ele estava muito apertado, eu deixava o cadarço bem solto aqui, e aí o meu pé ficava navegando aqui dentro, e tipo, show, ficava top, não fez mais bolha. No começo eu fiz algumas bolhas, tá? Isso é uma coisa, vai fazer bolha. Leva agulha e fio e nebacetina, essa aí é uma coisa muito importante, porque não dói, tá bom? Não precisa se preocupar, é muito tranquilo para furar, mas claro, é aquele desconforto de você furar a bolha, então, mas fica tranquilo que não dói. O Evandro furou uma pra mim, que eu tava com medo. A dica da agulha, não é só furar a bolha, tá? Você tem que pôr uma linha, como se fosse costurar mesmo. Você fura a bolha e deixa a linha passada, porque aí a bolha não fecha. Por exemplo, assim, cheguei no hotel à noite, tem uma baita de uma bolha. Se eu não fizer nada, amanhã você não vai conseguir andar.
Porque aí aquilo ali vai ficar te incomodando, vai ficar esfregando e já era, vai ficar no sangue. Aí você vai Sofrer. ter uma bela penitência aí, né? Então, atravessa a agulha, deixa o fio dentro, passa nebacetina e coloca o esparadrapo. Se você precisar fazer isso, por exemplo, e já ter que colocar meia, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas se você for dormir, talvez não precisa colocar o esparadrapo. Eu acho que nem a pomada. Deixa só a linha ali e ela vai ficar drenando a tua bolha. A pomada é mais pra, tipo, se às vezes você já for caminhar por questão de infecção. Então é bom porque, querendo ou não, vai estar aberto, né? Aí você vê o que você... Qual condição você tá. Se você vai ficar no quarto e já vai dormir e tal, tranquilo, tá bom? Mas coloque na sua lista linha e agulha. Isso é um dos itens, por incrível que pareça, top 10, top 5 ali, vai? Top 5 do que você precisa. Ainda sobre segurança dos pés, a gente vai deixar alguns links, né, na descrição, na lista que a gente criou. Tem uma pomada, é uma pomada de silicone. Luva de silicone. Né? Aquela luva que geralmente o pessoal das mecânicas usa para não grudar tanta graxa na mão. Aquilo é muito bom, tá? A gente teve a dica também da Simone. Você passa no pé e o seu pé ele não fica com tanto atrito. Então ele, vamos dizer assim, ele fica mais liso. Então a tua pele talvez não vá criar bolhas que ela criaria se você não tivesse com aquilo. Tá, então vamos lá, recapitulando. Um tênis com um número maior, com uma sola de gel ou uma sola assim para trilha. Essa pomada de silicone, ela é barato, tá? Depois a gente vai deixar o link. E a meia você pode usar de compressão ou não. Inclusive tem algumas meias, inclusive da Lupo, que eu vi um cara que já fez 7 vezes lá, eu tava conversando com ele, ele usa uma meia só da Lupo, que é uma meia anti-bolha. Ela é uma meia fina. E ela ajuda a não fazer bolha no pé, tá? Então, a princípio, o pé seria isso. E agora um pouco sobre as mochilas, né? Esse é um outro ponto importante, assim como o tênis. A gente pesquisou bastante, mas é difícil achar pessoas que falem, tal modelo, né? A minha mochila era uma mochila de 45 litros, eu já tinha ela. Então, o que acontece? Foi muito boa para mim estar usando, eu não achei o link dela. Mas eu deixei na descrição o link de uma mochila preta de 45 litros. Quando a gente foi pesquisar, porque eu até estava na dúvida se eu ia com essa ou não, mas como eu não achei outra mochila que fosse boa e que se encaixasse no que eu precisava para o Caminho da Fé, eu acabei indo com ela e foi muito bom. Mas essa que a gente deixou na descrição é show de bola. Só quando a gente foi procurar as coisas realmente não tinha esse modelo, então é uma coisa nova que a gente achou. A mochila, ela, para uma pessoa no caso, né, que eu levei, serviu muito bem 45 litros, coube tudo. Aqui na frente eu consegui levar a questão da água. É muito boa a mochila que ela tem uma estruturação para você fechar mais. Achei legal esses furos porque eu consegui colocar o Crocs e a capa de chuva do lado de fora mesmo. E as coisas que são mais importantes na mochila, que você tem que cuidar muito, é a alça, não ser uma alça muito jaguara, entendeu? E essa parte aqui nas costas que tem essa espuma. Ajuda muito a deixar a mochila levemente afastada das costas e a respirar. E uma outra coisa que é muito importante, fora esse apoio que ela tem aqui no peito, para você firmar ela aqui, é esse apoio que você tem que ter na base da cintura. Deu muita diferença isso, então ela ficava totalmente estruturada no corpo e isso ajudava em alguns momentos a descansar um pouco os ombros, porque tem horas que dá uma cansada boa. Então, se atentem a essa parte e cuidem com o material que vocês vão levar da mochila. Essa foi a que eu levei, né? É uma mochila mais antiga que eu tinha, não tem mais o modelo dela, mas essa outra da NTK é um modelo um pouco menor que a do Evandro. Ele levou uma mochila um pouco maior, então aquela que a gente achou de 45 é esse modelo, só que a dele é de 80. A gente comprou de um cara aqui em Cascavel, ela já era usada, né? Tem as mesmas condições, a dele é um pouco diferente, né? Ela amarra aqui e amarra aqui. A dele é um pouco melhor, essa parte do apoio mais embaixo, ele é estofado, então, que é o modelo daquela outra de 45 litros, é show de bola. Então, recomendamos essa de 45 litros, dá tranquilo para usar, cabe tudo, você não tem que se preocupar e serve muito bem. Ela tem, como é o mesmo modelo, né? Ela tem a parte aqui embaixo do zíper para acessar, então
É uma mochila resistente, né? Uma marca boa, então pode ir tranquilo que aguenta. Vale a pena. Essa vale a pena. Outro item que é muito importante também é a questão da água. A gente optou por comprar esse... Camelback. E o que acontece? Facilita muito, porque você não precisa parar ou toda hora tirar a garrafinha. Então a mangueirinha, ele ficou na mochila atrás e a mangueirinha ficou pendurada na alça, bem assim, ó. Então o que acontecia? Só abria aqui, tomava rapidão e você continuava o caminho, porque as paradas durante o caminho, elas custam muito, assim, porque... Custam tempo, principalmente. Então, que a gente compramos esse, que é um pouco mais reforçado, eu acho que foi uma das coisas um pouco caras que a gente comprou, e que é específico, né? Mas ajuda porque não se estressamos, e daí a gente fez esse aqui foi obra nossa mesmo, para poder colocar dentro, para ficar, tentar manter a água um pouco mais gelada. E uma questão que vocês têm que cuidar, quando for encher, não olhar muito bem a tampa, indiferente de qual modelo você for pegar, né? Mas encher e cuidar porque o que acontece? Na mochila você acaba apertando, então ele gera uma pressão aqui. Tem que cuidar para não... A gente teve esse descuido no primeiro dia, né? No segundo dia, no terceiro dia. Aí quando você sentia, tinha água escorrendo assim na perna. Daí, mas o que tá acontecendo? Era só a tampa. Então tem que cuidar isso aqui, mas é só fechar direito, né? A gente quer devagar. E foi muito bom, um modelo muito resistente, não nos incomodou. Funciona muito bem, ele tem a proteção aqui, ó. E aí você morde o biquinho ali, a água sai, tem o reloginho para fechar. Então, show de bola. Foi uma coisa que nos facilitou muito durante o percurso. Tem gente que leva a garrafa normal, fica a teu critério, mas isso é legal. Aqui cabem 2 litros de água, tá? Então, é muito show. Falando sobre a água, esse item aqui, ó. Clorim, tá? Isso é cloro. A gente não usou, a gente comprou porque muita gente indicou. Porém, como que funciona? Vem vários comprimidos aqui. Cada comprimido desse, ele purifica 500 ml a 1 litro de água. Porém, como a gente levou 2 litros, a gente saía mais ou menos, a gente não levava os 2 litros cheios, tá? Porque senão são 2 quilos. A gente levava 1,5 por aí, mais ou menos, cada vez que a gente saía do hotel. Então, meio que para nós não foi necessário isso aqui. Mas se você tem uma ideia, sei lá, eu vou levar só meio litro de água e aí eu vou fazendo as reposições, talvez seja interessante. Principalmente nos primeiros dias, porque nos primeiros dias, vamos dizer assim, que tem menos estrutura, tá? Então, tem dias que você vai andar 10, 15 quilômetros sem passar por uma lanchonete ou algo do tipo. Mas você passa por alguma cachoeira, por alguma coisa assim. Então, talvez seja o caso. Joga um comprimidinho dentro da sua garrafinha, enche ali na água do rio, a água lá é bem limpa, mas tem que usar isso, tá? Porque senão você tem um probleminha. E aí fica a teu critério. A dica que eu dou, leva mais água potável mesmo e não use isso, apenas em emergência, tá? Outro ponto muito importante é que a gente viu muita gente que deixou esse item a desejar um pouco e sofreu durante o nosso caminho, que é o bastão de caminhada. Levem a nossa recomendação 2 bastão, não adianta. Tem muita gente que faz com bambu, com cabo de vassoura, mas são 10 dias que você vai caminhar. Então, assim, é um equipamento que vale muito a pena, né? É uma coisa muito importante. Então, a gente comprou esse modelo aqui, é muito boa a pegada dele, você tem a luva aqui também, o apoio, e ele dobra, então é bom para você levar, seja no ônibus, seja no avião, indiferente. Ele monta, ó. Aí. E aí você usa para caminhada. Ele vai... Não sei se vai caber no enquadramento aí, mas É show de bola e é uma coisa que vai aguentar, que nem o Nicolas, ele já tava com o dele que... Tem o jeito aqui, tá? Que trava, aqui. Só não tá travado. Aí. Ó. Eu usei isso aqui por 300 km e não aprendi. E o Nicolas usou dele 2 vezes já, então é muito bom. Durante o caminho você não fique se prendendo a necessitar das coisinhas, sabe? Pacotinho, coisa. Leva só o bastão e tá bom, não precisa levar dentro do pacote, levar outra ponteira. Então é muito tranquilo essa parte, mas
prestem atenção nessa questão do bastão, porque tem horas ali que o bastão que dá o apoio que você precisa, principalmente nas subidas, então é uma coisa muito boa. Uma dica rápida sobre isso, tá? Se você for de avião, isso aqui não pode no avião, então você coloque alguma coisa, sei lá, coloque uma borracha, alguma coisa na ponta. Uma fita e tal, para isolar essa ponta. Porque isso é um material perfurante, então, sei lá, vai que você usa para furar o vidro do avião. Que piada desnecessária. Agora a gente vai fazer uma parte mais rápida do vídeo, digamos assim, falando itens que são importantes, mas que não tem tanto detalhe, né? Por exemplo, capa de chuva. A gente optou por levar uma capa de chuva de corpo e uma capa de chuva para as mochilas. Então, livre, tem gente que leva, como que é aquele capuz que cobre tudo, mas você precisa ter capa de chuva, porque você pega a chuva no caminho e é complicado, que nem a mochila, né? Tem mochilas que são impermeáveis, mas até uma certa quantia. Então, é uma coisa importante. Nós pegamos chuvas 2 dias e valeu a pena. Outro ponto que esse aqui não é nada que precisa, mas precisa. Foi muito interessante, a gente não conhecia, se chama toalha gelada. Então o que acontece? É um pano, mas ele tem uma tecnologia diferente. Quando você molha ele fica gelado e ele segura essa parte gelada por um bom tempo. Então assim, no solão que você tá, que você não aguenta nada mais, você vai lá... Você molha e coloca assim, ó. Molha, coloca na cabeça, eu usava muito no pescoço, e aí é um ponto legal também de falar, que nem quem tem cabelo comprido, né? O Evandro usou chapéu. Eu me adaptei muito melhor com o boné e com uma proteção que vem do pescoço aqui no rosto. É o balaclava, né? Que chama. Isso. Porque eu conseguia deixar o cabelo todo num coquezinho, assim, passando pelo boné. Então não ficava grudando o cabelo no meu pescoço quando eu suava. Foi muito mais fácil para lavar e cuidar dele também. Então, talvez se você tem cabelo comprido, faça o teste de usar o boné. Eu fazia o coque e eu colocava a balaclava até aqui. Aí, como é estrada de chão, momentos que tinha poeira puxava, senão protegia o pescoço. Então foi uma coisa muito boa. E aí lembrar sempre do protetor solar, né? Que nem na orelha e tudo mais, mas foi algo bom. Uhum. Outro item, joelheira. Eu não usei tanto, porque como eu tava de leg, acabou que escorregava. Mas em momentos de descida, que o joelho doía mais, era muito bom. Então quem tem alguma restrição, né, no joelho é um item muito importante. Agora, isso aqui não é pago, mas isso é o item mais especial que a gente descobriu no caminho da fé. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. A gente não tinha comprado, mas daí num período lá que eu machuquei o pé, um senhor me deu de presente, isso aqui foi a salvação para nós. Ele é um produto natural, se chama canela de velho. Mas o que acontece? A gente gostou muito de chegar no hotel, porque você tá com o pé assim, doendo, né? Então você chega lá na pousada e passa isso para ir dormir. Ele dá uma refrigerada e descansa assim o pé, sabe? Não é bom você passar e sair no vento. Igual a... como que é a pomada? Calminex. Calminex. Você é controverso, né? Mas eu botei o link lá. Dá pra tirar então. Não, deixa o link, mas não vamos falar no vídeo, porque é de cavalo, né? Tá. Então é muito bom, você chega do caminho da fé, toma um banho e antes de dormir passa no pé, dá uma esfregada. Isso é uma coisa que ninguém nunca falou nos vídeos que a gente assistiu, mas dá uma diferença, parece que renova o pé. Sim. E o Evandro tinha muita questão do pé inchar muito. E isso aqui salvou muito e dá uma refrescada, assim, parece que dá uma aliviada. Então, levem isso aqui, vale a pena. Show! E agora, um pouquinho do questão feminina, eu acho. Tem muita dúvida de shampoo, condicionador, o que levar, o que não levar, né? A gente levou um vidro de desodorante, deu para os dois, então é tranquilo. E esses tubinhos aqui, eles têm 150 ml. Eu levei um de shampoo e um de condicionador. Então eu comprei eles, é leve, não pesa e deu tranquilo, sabe? Embora a gente lave o cabelo com uma frequência, não vai tanto produto, porque às vezes é difícil dosar quanto que eu vou precisar. Então 150 ml deu tranquilo. Tanto de shampoo quanto de condicionador. E questão de maquiagem, coisa assim, porque durante o caminho você nem vai ligar para nada.
Mas eu levei 3 coisas que depois, quando a gente, às vezes, foi Campos do Jordão, né, que a gente foi conhecer a cidade de noite e tal, eu comprei um corretivo que era do tom da minha pele, então não levei mais uma embalagem de base, um gel incolor para sobrancelha e rímel, só. Mas tem gente que não leva nada. Eu quis passar a dica porque são embalagens pequenas, né? E se você quiser, às vezes não pesa e dá diferença também na hora que você vai usar. Então, no geral, eu acho que é isso de itens mais específicos que a gente achou importante. Tem muito vídeo legal no YouTube, dá para assistir, meio que é uma aula cada vídeo, né? Cuidem muito com a quantia de coisas que vocês vão levar e não se esqueçam que você vai levar água também. Então, a água pesa, né? A minha mochila, ela tava com 3.800, quase 4 quilos. E daí, quando eu colocava água, já ia para 5. É uma coisa assim, não senti dificuldade, mas ela pesa. A do Evandro chegava um pouquinho a mais, porque a mochila dele tinha um pouco mais de coisa. Mas, assim, cuidem com a questão da água, porque às vezes a gente esquece do peso da água, né? E durante o dia parece que o que pesa 5 quilos já tá pesando 12. Então, é uma coisa que tem que se atentar. Outra questão é documentos e se você tem algum plano de saúde que você saiba que pode atender fora da região que você mora, é muito importante você levar. No meu caso, né, eu machuquei o pé e precisei ir para o hospital, fazer alguns exames para ver como que tinha ficado. Então foi muito importante. Eu tinha levado, no meu caso eu tinha Unimed, cobriu lá. Então não esqueçam disso, porque é uma coisa que facilita você lá na hora ter que desenrolar e precisar de algum apoio. As cidades têm uns limites de equipamento e de auxílio, questão de médico mesmo, mas você não fica que nem assim no prejuízo ou passa alguma necessidade, você consegue ser bem atendido. De forma geral, a gente pensou em pontos estratégicos para falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários, a gente vai tentar responder tudo que a gente souber. Se a gente não souber, a gente pede para pessoas, amigas próximas nossas que já fizeram mais vezes e que têm mais experiência. O caminho da fé é incrível, é uma experiência que muda a gente, é uma questão que você aumenta a sua fé, você vê Deus em todos os detalhes, então isso é magnífico. Não vá no caminho da fé achando que você não vai cansar, que vai ser uma coisa leve, não. É uma coisa que não adianta você romantizar. Você vai passar por esforço, você vai sofrer e o legal é isso, você virar a chave na tua cabeça para se abrir a algo novo. Então é uma experiência muito boa. Não subestimem também a organização, embora é poucas coisas que você precisa levar, mas se você pega coisas que não são bem pensadas, você sofre durante o caminho. Mochila rasga, o tênis solta a sola, às vezes uma meia que não tá boa e daí você acaba sofrendo. Então a gente usou a roupa, caminhamos, né? A gente tem o lago aqui em Cascavel, então andamos lá, sentimos as coisas, mas nada é igual você tá lá, nada te dá a sensação. Só que é uma experiência incrível e quem tem vontade de fazer isso, faça, porque muda a gente. Vamos fazer outras vezes também, né? É algo que faz a gente se desafiar como humano, como pessoa em várias partes, o nosso espiritual. E essa é uma parte muito importante também do caminho da fé. Rezem, façam a preparação espiritual. Não adianta de nada você ter todas as coisas bem pensadas e a tua oração não está em dia, porque no final de tudo, o que vai te sustentar é a oração. Então é isso, galera. Atenção no peso da mochila, na documentação, nas cidades que vocês vão ficar. Cada cidade que você escolhe ficar no meio do caminho, você vai ter um desafio, você vai ter um morrinho para subir e descer. Então é legal pesquisar muito bem antes. Como a Sara falou, se tiver dúvida, pergunta nos comentários. Nós vamos deixar no link da descrição o trajeto que a gente fez, as pousadas que a gente ficou. Aí você consegue jogar no Maps ali e falar, olha, eles fizeram esse caminho aqui, então eles conseguiram chegar no final. Qualquer coisa, estamos à disposição. Aproveitem esse tempo de preparo, esse tempo de pesquisa, esse tempo de descobrir o que é o caminho da fé, porque tudo isso é muito especial e foi muito especial para nós. E é isso aí, fiquem com Deus. Tchau!